Irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Convido-os a abrir a palavra de Deus e acompanhar a leitura do Evangelho de Lucas. Vamos ler do capítulo 1, do versículo 5 até o 25. Tá? Ele é longo porque é uma pequena narrativa aqui. Lucas, capítulo 1, do 5 ao 25, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, curvar nossas cabeças. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Deus. Aqueça o nosso coração por meio da tua palavra, Senhor. E que ela faça morada em nós, que nesse tempo de advento, Deus, nós possamos aproveitar o Natal que se aproxima para nos achegarmos ainda mais a Jesus, o teu Filho bendito, no nome em quem nós oramos. Amém. Irmãos, eu faço essa pergunta a vocês: vocês têm algo pelo qual têm orado há muito tempo? Um grande pedido que você passe anos colocando diante de Deus, orando incessantemente por Ele, um grande sonho, uma grande preocupação. Bem, isso eu creio que seja comum, pelo menos para a maioria das pessoas, né? Ter um grande pedido, uma grande petição, qual coloca diante de Deus e aguarda a resposta. Quantos pais, por exemplo, não devem passar anos e anos orando pelos seus filhos, né? Pedindo, por exemplo, pela conversão deles. Também
Faço outra pergunta: você já sonhou em participar de algo que fosse importante? Já pensou em participar de algo que fosse relevante? Por exemplo, já parou para pensar que aquilo que você pede em oração é algo que pode ser valioso e precioso não só para você, mas também para outras pessoas? Já pensou em participar de algo que seja de impacto mundial? Quantos de nós, por exemplo, na infância não deve ter sonhado isso, né? Deve ter sonhado ser um grande desportista, um grande cientista, pensar em alguma coisa que, meu Deus, eu ficasse de repente famoso porque estou participando de algo importante, né? Algo grandioso, algo que tem impacto, que as pessoas verão, né? Impactarão a vida delas, né? Quantas pessoas não pensam nisso mesmo, né? E são sonhos bons, assim como ter pedidos diante de Deus, que recorrentemente colocamos, também é uma coisa boa e muito humana. E a história de Zacarias e Isabel mostra que esse tipo de situação não é ignorada por Deus, mas Ele ouve orações que se repetem todos os dias, mesmo pedido, e Ele as responde. A gente vai ver com a história de Zacarias e Isabel como Ele responde, e ainda inclui aqueles que estavam pedindo por alguma coisa durante anos e anos, os inclui na sua grande história de redenção. Faz muito mais, na verdade, do que aquilo que eles estavam imaginando, que eles com certeza pediam em oração. A gente vai ver isso na história deles, que começa do jeito como Lucas gosta de contar as histórias, colocando o contexto primeiro, né? E esse contexto, ele nos ensina a primeira coisa a respeito de orações respondidas. Nós poderíamos ter como nosso tema hoje o seguinte: Deus ouve orações, transforma histórias e as usa em seu plano de redenção. Irmãos, hoje é o primeiro domingo daquilo que a gente chama de período do Advento, que é o período que antecede o Natal. O período que está dentro, digamos que, do calendário da igreja cristã, que significa um período de preparação, né, para que no dia de Natal nós possamos celebrar a encarnação de Cristo, que foi o maior evento da história, porque Deus se fez carne. E esta história aqui, ela não está por acaso, né? Lucas começa, digamos que, sua preparação para o nascimento de Jesus, contando a história da preparação para outro nascimento, para o nascimento de João Batista, que é uma resposta de oração, e que é alguém que será utilizado por Deus na sua grande história de redenção. E a primeira coisa que nós vemos na vida de Zacarias e Isabel, que nos fala a respeito de um Deus que ouve orações, que as responde e nos coloca dentro da sua grande história de redenção, é que nós sempre temos um grande motivo de oração. Sempre temos sonhos. Deveríamos colocar, se não colocamos, deveríamos colocar diante de Deus aquilo que sonhamos, aquilo que temos como tribulação, como problemas. Nós não devíamos guardar essas coisas para nós, mas derramar, sobretudo, diante de Deus, tanto angústias, quanto desejos, quanto vontades. Colocar diante de Deus. E era assim com Zacarias e Isabel, que eram descendentes de Arão, eles eram da família sacerdotal. Não eram dos sacerdotes ricos, porque eles não moravam em Jerusalém. O que o texto indica aqui, quando diz lá no final, que Zacarias, depois que termina o serviço em Jerusalém, no templo, volta para sua casa. Ele morava na região montanhosa da Judéia, no interior da Judéia. Mas eles eram de uma família sacerdotal, descendentes de Arão, o irmão de Moisés, o primeiro grandíssimo sacerdote. Eles eram um casal considerado justo. Lucas faz questão aqui de dizer que eles eram justos aos olhos de Deus. E aí já nos dá uma indicação interessante de que esse casal, que com certeza todos os dias orava a Deus pedindo por um filho, independente de receber ou não a bênção, e aqui o fato é que eles não receberam, porque eles já estavam avançados de idade, mas não possuíam filhos. Na linguagem original, como a gente pode dizer, está literalmente assim:
não havia crianças para eles. Não apenas não tinham filhos, não havia crianças para eles. Crianças que enchessem a casa deles de alegria. E para aquela sociedade em especial, a nossa, como é bem mais individualizada, dá muito pouco valor. Mas para aquela sociedade na qual era muito importante a descendência, ter filhos era sempre visto como sinal de bênção, jamais de fardo. Então eles não tinham isso, mas ainda assim eram pessoas justas diante de Deus. Seu compromisso com Deus não passava pelo fato de Deus abençoá-los ou não naquilo que eles queriam. Isso já mostra algo bastante nobre, bastante importante da gente aprender. Que o nosso compromisso com o Senhor também seja assim. Seja independente da forma como Ele nos responde às nossas orações. Que a gente tenha um compromisso com Ele que vá além disso. E era o caso deles. Porque a fidelidade deles não garantia o maior sonho da vida deles, que era ter filhos. E agora eles já eram um casal avançado de idade. O impedimento de Isabel estéril agora estava acrescido do fato de que Zacarias também estava velho. Então ficou agora impossível deles terem um descendente, um filho, um herdeiro. Mas aí vem a grande novidade de Deus, quando Deus intervém na nossa vida e aí transforma a nossa história. E é o segundo ponto que nós aprendemos, que é a grande visão do anjo dentro do templo. Zacarias era um sacerdote, e acontece que ele, estando em serviço dentro do seu grupo, que era o grupo do sacerdote Abias, essa divisão foi feita na época de Davi. Davi organizou os sacerdotes. Como havia já muitos levitas na época, os levitas eram a tribo dos sacerdotes. Então ele dividiu essa tribo em classes, em ordens, em divisões, e cada grupo era liderado por um sacerdote. Um deles era o de Abias. Então Zacarias era parte desse grupo. Olha só, uma divisão que já perdurava 1000 anos, porque isso era da época do Davi, e Davi está aqui há 1000 anos atrás. E mesmo tendo havido o exílio e todos os problemas que Israel teve, quando o templo foi restaurado, a organização do templo foi restaurada do mesmo jeito. E Zacarias então está a serviço junto com seu grupo em Jerusalém, fazendo então aquilo que o sacerdote deveria fazer, ministrando ao povo, cuidando das ofertas. E acontece que, pela providência de Deus, e isso é importante a gente perceber, que Deus, quando ouve e responde às nossas orações, Ele primeiro faz no tempo devido, e segundo, Ele mesmo prepara o contexto, Ele mesmo prepara as condições para que aquilo que Ele quer que aconteça se realize. Ele mesmo aqui vai preparar o cenário. De que jeito? Ele vai providenciar que Zacarias seja sorteado, e seja ele que tenha a honra de entregar, de ofertar o incenso diante do altar. E aquele será o cenário em que algo que não acontecia em Israel há mais de 400 anos iria voltar a acontecer, de Deus visitar o seu povo de maneira maravilhosa, milagrosa, por meio de visão, por meio de aparição de anjo. Isso não acontecia há 4 séculos. De Deus voltar a falar com o povo por meio de visão, através de um anjo. E isso acontece. E olha que interessante, Ele responde orações, mesmo quando nós mesmos as esquecemos. É certo que é bem possível que quando Zacarias e Isabel se casaram, e começou a passar os anos, e viam que eles não estavam tendo filhos. Acho que tem. Está passando alguma coisa aqui no teu. Ah, beleza. É só aqui. Pensei que estava reproduzindo aqui. É bem possível que eles, no início do casamento, iam passando os anos, eles vendo que não haviam filhos, deviam intensificando as suas orações. Intensificando. Mas passa o tempo e vê que o Senhor não dá.
Então chega aquele período no qual as mulheres cessam seus costumes, como a palavra de Deus diz, Isabel entra em menopausa, o Zacarias também começa a envelhecer, e aí já não faz nem mais sentido orar por filhos, né? Eles já estão então resignados, já estão convencidos de que não terão. E que, irmãos, muitas vezes a vida é assim. O Senhor não responde às nossas orações da maneira como queremos. Embora essa seja uma história na qual o Senhor responde, né, dando a este casal o grande sonho da vida deles, mas é certo que seria desonesto, por exemplo, vir aqui e falar a vocês que, olha, tudo aquilo que vocês pedirem, da maneira como vocês pedirem, Deus assim fará. Porque o Senhor, Ele é soberano, Ele não tem nenhuma amarra para conosco. Ele não nos deve nada. Ele responde orações como quer. Mas o certo, irmãos, é que Ele responde orações. É que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. A gente acabou de ler em Hebreus 11:6. Que Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. E é isso que acontece aqui. O anjo aparece então a Zacarias, e finalmente a oração que Zacarias e Isabel faziam há muitos anos, ela é atendida. E o anjo fala para eles que eles terão um filho. E aí vem os detalhes a respeito desse pedido, e nos mostra que Deus não apenas nos concede bênçãos, mas essas bênçãos jamais são vazias. Jamais são bênçãos para o nosso mero usufruto, para que a gente aproveite, mas sempre são bênçãos para serem compartilhadas. Como? Quando ele começa a descrever então, como será esse filho? Deus não apenas não dá o filho, mas já diz inclusive qual nome ele deve receber. Ele está fazendo isso porque ele inclui não só Zacarias e Isabel, mas o filho que eles terão, ele inclui dentro da sua história de redenção. Ele não é por acaso, não é apenas para atender o desejo de um casal, mas esse menino está dentro de todo o plano de salvação que foi escrito desde antes da fundação do mundo. Então ele começa a descrever, olha, você dará o nome dele de João. Por quê? Porque João quer dizer literalmente Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça. Porque a partir da vida de João se prepararia o caminho, ou seja, o último momento para a chegada do Messias, que anuncia o Evangelho do Reino de Deus. Então o próprio nome do menino já indica, olha, Deus é graça, Deus é misericordioso. E aí ele começa a falar que, olha, ele será uma bênção para você, uma alegria, você vai ter alegria nele, e ele será alegria para muitos. Ou seja, não é uma bênção só para você, Zacarias, mas para os outros também. Muitos se alegrarão no nascimento dele, não apenas porque o seu pedido foi feito, mas porque esse rapaz, essa criança, quando crescer e se tornar um homem, abençoará muitas pessoas. E aí ele diz mais, ele será grande aos olhos do Senhor. E talvez nesse momento, quem sabe Zacarias não pode ter pensado que seu filho, sendo da classe sacerdotal, ele não se tornaria então um sumo sacerdote, alguém importante dentro do templo. Mas não é isso. Uma grande pessoa diante dos olhos do Senhor é alguém cheio do Espírito, que é o que o anjo diz em seguida. Ele será grande aos olhos do Senhor porque ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Há um episódio muito interessante logo mais adiante, quando Maria visita Isabel. Isabel está grávida no 6º mês, e a barriga de Isabel estremece diante de Maria, que também já está grávida do Senhor Jesus, porque essa criança já nasceu cheia do Espírito desde o ventre. Por isso ele era grande aos olhos do Senhor, embora tenha sido um homem que, quando tornou-se adulto, se tornou um profeta do tipo renegado, que não era alguém muito, digamos que comum, tinha uma dieta bastante estranha, comendo gafanhotos e mel silvestre,
se vestindo de pele de camelos, ou seja, zero luxo, vivendo a maior parte do tempo no deserto, pregando às pessoas arrependimento, pregações muitas vezes duras, inclusive contra as autoridades não só de Israel, mas até mesmo de Roma, acusando, por exemplo, os soldados que gostavam de defraudar o povo, que gostavam de oprimir o povo, acusando o rei Herodes, não este que é relatado aqui nessa história, mas o filho dele, acusando daquilo que ele fazia de errado. Mas este homem foi grande diante do Senhor, mesmo dentro da sociedade, tendo sido, digamos que, alguém que estivesse à margem dela. Mas ele era inclusive temido pelos próprios reis e sacerdotes, porque João era um homem que falava a verdade. Ele é o último profeta dessa linhagem de profetas do Antigo Testamento. Ele é o último profeta antes de vir o profeta dos profetas, que é o próprio Senhor Jesus, o seu primo. Mas o fato é que essa criança que Zacarias e Isabel iriam receber não era apenas uma bênção para eles, e não seria apenas para realizar o desejo de um casal que queria tanto ter filhos, mas seria alguém que seria estratégico dentro da história da redenção, porque ele seria o preparador de pessoas para a chegada do Messias. Os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João antes, como André, o irmão de Pedro. Ele era um discípulo de João, ele andava com João e ouvia a respeito da chegada iminente do Messias da boca de João. E quando o Messias aparece, o que é que João faz? Pega os seus discípulos e diz: agora vão atrás dele, sigam-no, porque importa que eu diminua e ele cresça. Essa era a missão dele. Irmãos, todos nós temos uma missão dentro do grande plano de redenção de Deus. Ele jamais nos chama ou nos dá bênçãos, sejam elas quais for, seja uma bênção material, espiritual, não importa, nunca para que fique apenas conosco, mas para que de alguma maneira você abençoe outras pessoas, para que de alguma maneira aquilo sirva dentro do seu grande plano de redenção. Pense, por exemplo, a quem tem filhos, que você deve criar filhos no temor do Senhor, mas não apenas para que você tenha filhos que lhe satisfaçam e que deem alegria, mas para que também sejam formados discípulos. Não apenas crie filhos, mas discipule crentes para Cristo, pessoas que abençoem outras pessoas. Não pense, por exemplo, que você, dentro do seu trabalho, você está apenas ali para defender o seu ganha-pão. É claro que isso é importante, mas é mais do que isso. Onde você está, você é alguém que também, de alguma maneira, prepara caminhos para o Salvador, porque o seu testemunho, o jeito como você vive diante de pessoas que não creem, falará muito a eles, e poderá fazer com que eles um dia bendigam o nome de Jesus por sua causa. Você tem uma missão. Não precisa ser missionário literalmente para dizer que você tem missão, tem parte no maior plano, na maior história que alguém poderia participar. Muito mais do que participar de guerras, muito mais do que participar de eventos esportivos, muito mais do que qualquer coisa. Pense em qualquer coisa grande aos olhos do mundo. Você foi chamado a participar da maior de todas as histórias. Você foi chamado a participar da história da redenção cósmica de todo o universo que Deus está realizando por meio de Jesus. Jesus ao qual você é testemunha. Jesus ao qual você diz que você é discípulo. Jesus que você representa. Porque o Senhor diz que onde estiverem dois, Ele estará junto. Ele também diz que nós seremos reconhecidos seus discípulos se houver amor entre nós. Nós temos esse peso. O nome cristão significa pequenos cristos, que pertencem a Cristo. E é isso que somos. Onde quer que formos, somos pequenos cristos. Temos então parte, irmãos, na grande missão de Deus.
Então jamais Ele te abençoará, te responderá uma oração, para que apenas fique em você. Mas saiba que toda a sua vida pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus, para que outras pessoas sejam salvas, para que vidas sejam restauradas, pecadores venham ao arrependimento. E aí vem a última parte da nossa história, na qual nós aprendemos que devemos crer no poder de Deus. Crer no poder de Deus para atender orações, porque aqui a gente vai ver um contraste no final, que vai ser o comportamento de Zacarias e o comportamento da sua esposa. E nós veremos que Zacarias, ele não recebe bem a visão do anjo. Gente, ele está diante de um anjo que, meu Deus, como muitos de nós talvez não gostaria de ver alguma coisa assim maravilhosa. Ele ficou cheio de temor, o anjo fala a ele que ele terá um filho, mas ainda assim ele não crê, e ele pede um sinal. Pedir sinal é uma atitude de incredulidade, de não ter fé. E sem fé, irmãos, a gente acabou de ler hoje no culto, é impossível agradar a Deus. Então ele fala, como poderei saber? Eu sou avançado de idade, eu e minha mulher. O anjo acabou de falar para ele, e ele ainda conseguiu duvidar se realmente aquilo que ele estava vendo, aquilo que o anjo estava falando, seria de fato verdadeiro. Então, Deus, que não ignora a incredulidade, faz com que o anjo entregue uma espécie de punição, de sinal em forma de punição a Zacarias. Qual vai ser esse sinal? Você vai ficar mudo, você não falará nada, vai ficar mudo, vai experimentar não falar nada, porque você não acreditou nas minhas palavras, assim diz o anjo. O anjo se apresenta, agora ele diz, eu sou Gabriel. Gabriel é algo que significa tipo homem forte de Deus, ou valente de Deus, coisa assim. E geralmente Gabriel é o anjo que, digamos que, entregará mensagens de Deus a algumas pessoas do povo de Israel. Isso tanto no Antigo Testamento, que é o caso de Daniel, o profeta Daniel, como também no Novo, especialmente aqui, a Zacarias e depois, logo em seguida, a Maria, 6 meses depois aqui. Mas o fato é que ele é punido então, por quê? Porque ele se comportou como um incrédulo, Zacarias. Mas mais uma vez Deus manifesta a sua graça, não retirando e não desfazendo aquilo que ele acabou de anunciar. Ele vai ter o filho, mas ele vai ser punido porque ele não creu. E aí vem essa lição para nós: creia que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Diferente, por exemplo, foi sua esposa. Quando ele termina o seu período de serviço, ele retorna então para sua casa, das montanhas da Judéia. Chegando lá, ele encontra sua mulher, e sua mulher de repente está grávida. Eles têm um filho de modo natural, tá? É diferente de Jesus, então aquilo pode ter, digamos que, reacendido, aquele casal de idosos que tem relações e sua esposa fica grávida. O milagre acontece. Mas olha o comportamento de Isabel, como ele é diferente. Ela fica 5 meses guardada, de repente, para ver se a gravidez segue adiante, a barriga aparece. Nesse período não havia exames, irmãos. Então a evidência era física mesmo, se a mulher estava grávida ou não. E ela era uma senhora idosa. E ela fica grávida no 5º mês, então ela se manifesta publicamente. Mas diferente do seu marido, ela louva a Deus desde já. Não precisa nem ver se a gravidez vai adiante, se não vai haver aborto espontâneo, se não vai haver nenhum problema. Ela simplesmente crê que Deus já fez dar certo. Então o que ela faz? Ela louva ao Senhor. E ela louva de uma maneira que lembra muito a mãe de Samuel, Ana, lembrando que Deus havia tirado dela a vergonha que ela tinha diante do povo. Naquele período, as mulheres que eram estéreis, elas eram bem, digamos que, desvalorizadas.
Socialmente era algo que, poxa vida, você não teve filhos, né? Que mulher infeliz. A grande alegria era ter filhos. E Deus havia retirado dela a vergonha dela. Então ela louva, diferente de sua esposa, ela louva a Deus. É claro que mais adiante a gente vai ver, na verdade nós iremos cantar hoje aquilo que Zacarias cantou quando seu filho nasce. Mas neste momento aqui, é Isabel que manifesta fé e gratidão. Sejamos gratos, irmãos, desde já, por aquilo que o Senhor nos dá, pelas orações respondidas e pelo fato de que Ele sempre nos responderá, sempre. Então já seja grato desde agora, mesmo que você ainda não receba, não tenha recebido aquilo que você tanto deseja, e ainda que você nem o receba da maneira como você espera. Então, irmãos, eu concluo falando o seguinte, que Deus ouve e responde a oração, e nos inclui na sua grande história. Orar, então, deve ser um hábito na nossa vida, um hábito constante, colocar diante de Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nós temos como grande desejo no coração, coloque diante de Deus. Não importa, não tenha vergonha de qualquer desejo, de qualquer pedido, coloque diante do Senhor. Tenha comunhão com Deus, independente de receber, inclusive, aquilo que você deseja. Deus, Ele ouve orações e responde sempre no tempo devido. Para nós, e de repente na visão de Zacarias, quando responde, como isso pode acontecer se eu sou velho? É como se ele dissesse, o Senhor está respondendo a oração, mas já está um pouco tarde, o Senhor não acha? Não, irmãos, Deus nunca tarda. Ele sempre responde no tempo oportuno. E o tempo oportuno é o tempo dele. É por isso que Gabriel responde assim para Zacarias: você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam no tempo oportuno. Porque Zacarias, assim como eu e você, pensamos que as coisas são para já e são no nosso tempo. Irmãos, as coisas são do tempo de Deus. São como Deus as planejou para que ocorressem, não no nosso. Então isso inclui o quê? Inclui da nossa parte paciência, perseverança, esperar no Senhor, porque a espera também é algo importante, algo que precisamos aprender, porque exercita a nossa fé, exercita a nossa confiança em Deus. E Ele tem nos abençoado então para que sejamos bênçãos para outras pessoas. E nos inclui, irmãos, na sua história de redenção como testemunhas de Jesus. Como logo adiante, Zacarias vai cantar naquilo que é chamado o Cântico de Zacarias, conhecido também em latim como Benedictus. A gente vai cantar este cântico daqui a pouco. E ele canta a história da redenção de Israel. A sua redenção particular de ter filho. Ele consegue enxergar que Deus está fazendo muito mais, está redimindo Israel, está redimindo o seu povo, está visitando o seu povo de novo e realizando uma coisa grande na história, ainda que aos olhos dos outros nem pareça. Mas Deus está preparando o caminho do Salvador que estava para vir. E isso era algo no qual, com certeza, ele jamais poderia imaginar. Uma bênção que transbordou. Irmãos, na nossa vida também, da mesma maneira, o Senhor nos abençoa de maneira que essa bênção transborda e que nós possamos utilizar isso para abençoar outras pessoas, sabendo que a nossa vida é parte de um plano muito maior, que é o plano de Deus para resgatar a humanidade de volta para si, para formar um povo para si. E enquanto nós vivemos aqui, irmãos, que sejamos então esses preparadores de caminho das pessoas para o Messias. Possamos sempre estar como João, sinalizando a Cristo, indicando para eles que o Salvador é chegado. Vamos cantar agora então, neste momento, vamos cantar o cântico do próprio Zacarias.
si o povo e Ele promoveu poderosa salvação para nós. E aquilo que um dia Ele falou por seus profetas, aquilo que anunciou às gerações antigas, e Ele fez cumprir, e Ele nos salvou de nós. Agora eu canto, antes mudo, agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Misericórdia e misericórdia revelou pra nós, livrou o nosso coração do medo, servi-lo com justiça e santidade todos os dias. Agora eu canto, antes mudo, agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Mais uma vez, agora eu canto. Agora eu canto, antes mudo, agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Irmãos, oremos mais uma vez. Senhor, nós queremos, ó Pai, reconhecer que temos, ó Deus, muitas vezes muitos pedidos que nos acompanham há anos, coisas, ó Pai, que nós colocamos diante do Senhor, dia após dia, pedindo que o Senhor entre com providência, Pai, e nos responda, ó Deus, naquilo que nós tanto necessitamos, naquilo que nós tanto desejamos. Senhor, ponha fim em sofrimentos já que se arrastam. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, reconhecer que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor as responde, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor, a não vivermos de maneira dependente, ó Deus, que o Senhor responda da maneira como queremos. Mas se houver, ó Pai, do Senhor nos responder, ainda que se passe muito tempo, ó Deus, mas o Senhor responder da maneira como o Senhor quiser, mas de tal modo que aquilo que nós pedimos seja, Deus, concedido, possamos, ó Pai, ter um coração grato a Ti, crer, ó Deus, nas Suas palavras, na Tua bondade, ó Deus, o fato de que o Senhor nos trata com graça e misericórdia, não da maneira como de fato merecemos. Ó Pai, nos faz, ó Deus, ter, ó Pai, a compreensão real de que nós participamos de algo muito grande, que é a história no qual o Senhor está transformando, ó Deus, este mundo, este universo, transformando, ó Pai, esta humanidade, trazendo, ó Pai, o ser humano de volta para si e com ele toda a criação. Ó Deus, nos ajuda, Pai, nos capacita a sermos testemunhas fiéis de Jesus, o Salvador, aquele que tão logo celebraremos, ó Pai, o seu nascimento, a sua encarnação. Sejamos, ó Pai, testemunhas fiéis dele, no nosso trabalho, na faculdade, em casa, junto a parentes, junto a amigos, onde quer que estejamos, ó Deus. Que sejamos testemunhas fiéis de Jesus, gente que prepara outras pessoas para receber o Messias.
Senhor, é no nome dele que nós oramos. Amém. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, avisos, só lembrando dos nossos encontros de quarta-feira, online, tá? Mais uma vez, até a gente terminar, a gente já está terminando, aqui só falta mais 2 só, mas eu vou sempre insistir, tá bom? De que vocês participem, tá? E nos sábados, 5 da tarde, lembrando a nossa reunião de sábado de estudo, e eu estou percebendo também que caiu bastante a presença, né? Então vamos participar, tá bom? E que o Senhor abençoe vocês, tenham uma boa semana, tá bom? De paz.